Por que eu quero fazer um amplificador operacional? Bom, eu quero um amplificador operacional quando eu preciso de retroalimentar sistemas para aumentar a estabilidade. Eu quero um amplificador operacional quando eu quero medir uma certa tensão, já que ele pode atuar como voltímetro, pode atuar como um amperímetro, se ele mede uma resistência que nós chamamos de shunt. Ele pode atuar para medir uma série de sensores. Ele também pode atuar como isolador, quando eu isolo duas funções de transferências de dois sistemas distintos, tá? Se eu tenho o sistema G1, se eu tenho o sistema G2, posso ligá-los dessa maneira em representação de sistema de funções de transferência quando eu uso um buffer. Porque se eu pegar um circuito aqui RC ou CR, se eu pegar um dado circuito aqui, e eu tenho uma função de transferência dada para ele, 1 sobre 1 mais RCS, se eu não me engano, e quando eu plugo algum outro circuito aqui com uma dada função de transferência também, essa função de transferência não vai ser a multiplicação das funções de transferência de um mais o outro. Por quê? Porque eu não tenho isolador aqui no meio. A função de transferência do primeiro vai mudar com o segundo. Não é só uma multiplicação, porém a resposta muda. Então eu preciso isolar aqui, usar um isolador, que nós podemos chamar de buffer também. Então, usando um buffer aqui ou um isolador, eu vou isolar o meu circuito da entrada com o meu circuito da saída. Porém, para fazer essa isolação, o buffer deve ter uma alta resistência de saída, atuando como voltímetro, que ele não colabora para uma drenagem de corrente, ele não drena a corrente do circuito que ele mede, porque ele é uma alta impedância. E eu vou ler essa tensão e aplicar essa tensão, simplesmente ler e aplicar. Então, para ler e aplicar essa tensão, eu vou colocar como uma fonte de tensão aqui. Nada melhor do que ler uma fonte de tensão do que um voltímetro e fornecê-la do que uma fonte de tensão, tá? Se é uma fonte de tensão, ela tem uma baixa resistência séria, então a resistência de saída que eu vejo para esse circuito é baixa e a impedância de entrada que eu vejo daqui para esse circuito é um Rin alto, olhando aqui do voltímetro, tá? Se eu quero medir tensão, não posso influenciar no sistema que eu meço, portanto a resistência de uma fonte de tensão é alta. Ok, então aqui eu posso plugar dois sistemas em eletrônica sem carregar o primeiro sistema usando o isolador. Então, eu carrego o meu sistema quando eu coloco uma resistência de carga que vai influenciar na minha medida. Por exemplo, se eu tenho aqui um sistema que tem uma certa R1 e uma certa R2 e eu quero medir a tensão R2 por algum motivo. Se eu tenho aqui que eu quero usar um voltímetro aqui, eu não posso influenciar na corrente, porque se eu influenciar na corrente, a tensão vai mudar. Então eu quero medir a tensão com uma alta resistência. Se eu coloco aqui uma baixa impedância, uma impedância menor do que R2, por exemplo, uma baixa impedância qualquer, eu vou influenciar na minha corrente que ela vai se dividir aqui em I1 e I2. Eu vou influenciar no circuito que eu estou medindo, não vai ser uma boa medida. Então eu meço a tensão com uma alta impedância, só que para fornecer, eu forneço por uma baixa resistência série, atuando assim como voltímetro. Legal. Se eu quero usar esse circuito, ele vai precisar atuar como um buffer, tá? Ele vai atuar como um buffer, então eu atuo aqui como, se eu usar aqui no caso um amplificador operacional, eu consigo isolar os dois circuitos, porque ele tem uma alta resistência de entrada e uma baixa resistência de saída realzinho. Idealmente a minha tensão VO, ela vai ter um ganho de malha aberta, vezes que nós chamamos de malha aberta, vezes V+, menos V-. A diferença de tensão aqui, ele vai fazer amplificar e colocar na sua saída. Isso mostra que ele dá um ganho diferencial. Nada melhor do que um ganho diferencial como um amplificador diferencial. Então, o primeiro circuito que nós vamos nos aproximar do amplificador operacional vai ser o amplificador diferencial. Mas por que eu quero usar um amplificador diferencial, um amplificador operacional? Para fazer um isolador, eu quero para dar um ganho quando eu coloco R2 e R1, eu quero para medir sinais sensíveis de tensão em corrente quando eu tiro de um circuito, eu vou usar um amplificador operacional para medir. Tá? Nada melhor do que um amplificador operacional. Tá? E para ele ser de precisão, vai ter um alto ganho
E tudo isso é legal na concepção do circuito que vai no amplificador operacional. Então eu quero um amplificador operacional para fazer diversos tipos de coisas. Amplação, ampla é a gama de circuitos que eu vou precisar do amplificador operacional. Por exemplo, quando eu uso um sensor, quando eu quero sentir o sinal do sensor, principalmente se for um sensor tênue, eu preciso amplificar essa tensão, eu vou usar um amplificador operacional, tá? Tanto para medir tensão quanto corrente, tá? A medida de corrente é feita também, eu meço corrente e tensão. Ok, então diversos são os usos do amplificador operacional e nós vamos usá-los aqui. Para isso, nós vamos desenvolver o circuito para o amplificador operacional. Para dar um ganho de entrada diferencial, nada melhor do que o amplificador diferencial. Então, se eu quero dar um ganho aqui, se eu tenho uma tensão diferencial VD aqui do positivo, tensão de entrada diferencial VID, eu vou ter um ganho diferencial e isso vai se parecer com o amplificador diferencial. Então eu tenho aqui um certo circuito em que eu vou ter a minha resistência de coletor e o meu transistor bipolar, tá? Eu vou usar o transistor bipolar para fazer um amplificador diferencial. Então eu tenho aqui o meu RC, o meu outro RC para cá, e eu vou ter uma entrada diferencial, tá bom? Quando eu quero entrar de maneira diferencial, eu vou entrar, por exemplo, por aqui. Eu vou entrar diferencialmente desse ponto para esse ponto, esse é o menos, esse é o mais, e a entrada diferencial ela vai ser a seguinte: V e D é a entrada diferencial. Porém, eu posso separar V e D, eu vou separá-la em mais V e D sobre 2 e menos V e D sobre 2 desse lado. Desse modo, a minha tensão daqui para cá continua mais V e D e eu posso apagar aqui essa parte do circuito. Então, eu tenho uma entrada diferencial em que aqui é mais VID e aqui é menos VID, e ele se comporta como, do mesmo jeito da esquerda para a direita, de maneira antagônica. Tá, eu tenho, como amplificador diferencial, um ganho diferencial, mas uma rejeição do modo comum. Então, o meu ganho AVC de modo comum deve ser baixo, tá? Como eu faço esse ganho de AVC ser baixo? Ora, se eu vou pegar aqui, eu vou somar as correntes. Se essa corrente aqui se manter, se manter constante, se eu fizer essa corrente constante, essa tensão não vai conseguir fazer variar essa corrente e não vai operar bem. Se essa tensão se manter constante também, porém, o que eu faço se essa tensão mais essa for constante? Se essa tensão mais essa for constante, isso indica que o modo comum aqui não vai fazer alterar a tensão do circuito. Se eu tenho um modo comum, aqui eu aumento a tensão e aqui eu também aumento, eu não vou conseguir com isso aumentar a corrente de coletor do transistor, porque essa corrente de coletor e essa corrente de coletor vão ser iguais, a soma delas vai ser iguais. Então, de modo comum, eu não consigo fazer variar a corrente de coletor, ela vai estar travada aqui no ponto, ela vai se travar no ponto de operação, ela não vai variar. Eu não vou ter ganho de modo comum desse jeito. Para a soma dessas resistências aqui, porém aqui, se eu tiver o modo diferencial, eu posso mostrar que eu tenho ganho, e para a soma dessas correntes ser nula, o que eu vou ser igual, ser constante, eu vou adicionar aqui uma fonte de corrente constante no terminal emissor. Com essa fonte de corrente constante, eu vou manter a soma dessas duas correntes iguais, de modo que o modo comum não vai desempenhar nada. E o modo diferencial aqui? Bom, o modo diferencial aqui, ele vai ser o seguinte: se eu subo a tensão aqui e diminuo aqui, eu vou desbalancear a corrente desse circuito. Aqui ela vai aumentar a corrente de coletor, aqui ela vai diminuir a corrente de coletor, IC, o que eu vou desbalancear, mas a soma vai ser a mesma, apesar de não estar balanceado. Isso acontece quando as semimetades aqui do circuito, elas são iguais. Esse transistor é Q1 igual a Q2, a resistência RC também é igual. Então eu consigo fazer a supressão do modo comum, mesmo assim dar um amplo ganho diferencial. Tá? Vamos desenvolver o modelo a pequenos sinais baseado no que nós aprendemos. Então, se eu tenho aqui a pequenos sinais, se essa tensão é constante, aqui eu subo, aqui eu diminuo, a tensão aqui fica constante. Se eu subo aqui e diminuo aqui,
eu subindo aqui, diminuindo aqui, o ponto aqui médio dessas duas tensões que é aqui, se esses circuitos forem iguais, eu vou manter constante. Então, essa fonte de corrente faz com que esse ponto seja constante. A entrada diferencial, né, faz com que esse ponto seja constante. Então, aqui é 0 volts. 0 volts AC faz com que a tensão daqui para cá seja mais VD sobre 2, o que surge uma corrente aqui, GM vezes mais VD sobre 2. GM vezes mais VD sobre 2. Aqui nesse lado, semelhantemente, eu vou surgir aqui com uma tensão que vai me entregar uma corrente menos GM VID sobre 2, tá? GM vezes menos VID sobre 2, uma corrente negativa aqui, tá? Ok, se eu posso trocar o sentido da corrente e inverter o sinal. Então é uma corrente positiva de baixo para cima, tá? Corrente positiva de baixo para cima, eu consigo enxergar melhor o circuito. Porém, a minha corrente de coletor ela é sempre para baixo. Aqui é só pequenos sinais. Então eu tenho aqui a minha corrente de flutuações pode subir, a minha corrente de coletor não, mas só a flutuação dela pode ser positiva ou negativa, que indica aqui que a C ela sobe. Então eu vou ter aqui o meu circuito com dado ganho quando essa resistência passa em RC, e o meu ganho diferencial daqui para cá vai ser um ganho grande, que eu aproveito essa corrente RC mais essa corrente RC, a diferença aqui da tensão vai ser alta e eu vou terminar com alto ganho de tensão. Porém, aqui nesse circuito eu não preciso de uma saída diferencial. Na verdade, eu quero duas entradas e uma única saída. Para eu tomar aqui uma única saída e desprezar a outra, eu vou desprezar essa corrente. É como se eu jogasse fora essa corrente e eu não quero jogá-la. Como que eu faço para reaproveitar essa corrente aqui? Só se eu invertesse essa corrente, conseguisse fazer ela ser colocada aqui nesse terminal, se eu espelhasse essa corrente aqui. Então nada melhor do que um espelho de corrente, para eu espelhar a corrente daqui para cá, e eu vou espelhar aqui um espelho, bate a corrente e vai fazê-la ser denada aqui desse terminal. Então, usando o espelho de corrente, eu consigo modificar aqui o meu circuito de forma a aproveitar essa corrente mesmo para uma saída única. Então aqui eu quero uma saída única, em que eu vou ter aqui uma única saída e um espelho de corrente aqui. Se eu tenho um espelho de corrente aqui, como que ele vai funcionar? Olha, do jeito que eu liguei aqui, ele não funciona aqui com esse VBE, tá? Por que esse VBE? Um espelho de corrente funciona quando eu tenho... Aqui eu vou colocar um espelho de corrente. Um espelho de corrente ele vai funcionar quando eu tiver aqui a tensão VBE igual. A tensão VBE sendo igual, ele vai ter a mesma corrente de coletor, porque a corrente de coletor é uma forte função da tensão. Se eu colocar aqui a corrente de coletor, ela é uma função forte de VBE, é exponencial e é uma função fraca. Bom, antes de colocar isso, eu posso colocar a corrente de coletor aqui. Ela vai ser a corrente de coletor, corrente de saturação, que multiplica E elevado a VBE sobre VT térmico, VT maiúsculo, menos 1, que multiplica algo de VCE. Então, o meu VCE aqui, ele vai ser da seguinte maneira, vai depender do efeito Worley. Eu vou somar a corrente de coletor conforme eu aumento o VCE, dividido pela tensão Worley. Quanto maior a tensão Worley, menor o efeito de VCE. Esse menos 1, como 10 a menos 15, que é a ordem de grandeza de S normalmente, esse menos 1 aqui é a mesma equação, menos 10 a menos 15. Tá? Menos 9 seria menos 3 mili, menos 6 micro, menos 9 seria nano, menos 12 seria pico. Então eu tenho uma corrente aqui da ordem de femtoampere. Então se eu tirar aqui o femtoampere, eu não vou desconsiderar muita coisa, tá? E aqui é uma forte função com VBE, uma fraca função de VCE. Então eu posso ter que aqui, se eu fizer dois transistores, ter iguais tensões VBE, a tensão na base e no emissor ser iguais, a corrente que vai ser coletada vai ser a mesma. E o P é bom
para fornecer corrente daqui para baixo. Ele não é bom para puxar a corrente de cima, certo? Bom para puxar a corrente de cima seria, imagine uma fonte de corrente com transistor tipo N. Se eu tenho uma fonte de corrente com transistor tipo N e eu curto-circuito aqui, eu faço com que o VBE seja igual para os dois transistores, eu vou fazer aqui então com que a corrente aqui coletada seja a mesma. A corrente que eu tenho aqui vai ser a mesma que a corrente que eu tenho aqui, dado que os dois terminais da base do emissor estão curto-circuitados, ok? Ok, então eu vou usar um transistor tipo P para fornecer uma corrente daqui para baixo e o tipo N para puxar uma corrente de cima para baixo. Então eu vou puxar uma corrente de baixo com o tipo N e fornecer uma corrente de cima com o P. No nosso circuito, eu vou usar aqui então tipo P, tá? Ele não vai funcionar assim. Eu vou usar tipo P e usando o tipo P eu vou conseguir uma tensão VBE de base aqui de emissor igual para os dois circuitos, eu vou manter a corrente de coletor equivalente. Para isso, eu não posso deixar, eu não vou deixar um nó flutuante. O que nós vamos fazer para não deixar um nó flutuante? Nós vamos fornecer uma corrente aqui e não deixar nó flutuante com uma ligação aqui na base do transistor, tá? Então eu não vou deixar esse nó flutuante. E além do mais aqui, o bipolar precisa de corrente de base, eu vou fornecer. No caso do P, a corrente de base vem para cá e ela vai ajudar aqui a corrente de coletor, tá? Então eu preciso desse circuito para rebater a corrente que está aqui. Eu rebato ela ali para cima. A corrente que está aqui é espelhada para esse terminal. Então aqui eu vou ter Gm vezes mais V e D sobre 2. Eu vou ter mais V e D sobre 2 e assim eu vou conseguir operar com o meu transistor, com o meu circuito. Tá? Eu vou usar essas duas correntes, então elas vão ser somadas daqui para a saída. Então vão ser somadas daqui para a saída. Eu posso ter, por exemplo, o meu circuito de saída e eu vou somar essas duas correntes, não vou perdê-las. Esse é o método de ter uma saída única para uma entrada diferencial. Então eu vou ter uma saída única para uma entrada diferencial com um circuito amplificador diferencial com espelho de corrente como carga. Tá. Além disso, bom, eu vou ter aqui, então, eu vou espelhar essa corrente não vai entrar na saída, deixa eu pensar, bom, tá ótimo, então eu vou conseguir aqui, ok, isso é para uma entrada diferencial, tá bom? Eu vou ter esse circuito, e aqui eu vou ter meu espelho de corrente. Para eu atuar com essa parte do circuito como uma fonte de corrente, eu tenho que a resistência de saída visto dela seja alta. Que se a resistência de saída de uma fonte de corrente for alta, ela vai fornecer uma corrente muito mais fidedigna, não importa qual a carga conectada sobre ela. O que indica que a resistência vista por aqui é bom que ela seja RO. É bom que ela seja RO aqui desse transistor, porque ela é dada alta. Se eu olhar desse terminal, eu não vou conseguir uma alta resistência de saída, porque a resistência de equivalente daqui para o terra, para referência, em modo AC, digamos, no modo AC, daqui para referência, qual que é a resistência vista desse terminal? A resistência vista desse terminal, a resistência vista daqui para referência é Rp, porque é a mesma resistência que eu enxergo aqui da base de um transistor. Enxergando da base de um transistor, eu vou ter a resistência Rp, que ela não é grande nem alta, então para a fonte de corrente ela é baixa, porque daqui para a referência, aqui a referência AC, eu vou ter uma baixa resistência Rp. Portanto, esse terminal não é a saída da fonte de corrente, é sempre esse terminal, então eu vou ligar ao outro terminal aqui quando eu quero uma saída tomando da saída do espelho de corrente, vou tomar de cá. Essas fontes aqui de corrente vão se somar, vai ficar Gm vezes V e D somente. Soma alguns V e D sobre 2 com V e D sobre 2, Gm vezes V e D, que ela vai encontrar uma resistência de saída, que é importante. Ora, olhando daqui para cima, eu vou ter uma dada resistência de saída, e olhando daqui para baixo eu vou ter outra. Então, desenhando aqui novamente, tá? Vou deixar o GMVD sobre 2 aqui. E eu vou somar aqui a minha impedância vista para cá, eu vou chamar de ROzinho 1. E a minha impedância vista daqui para cá, eu vou chamar de RO2.
RO1 em paralelo com RO2 é o que eu encontro desse terminal para referência. Então, analisando aqui desse nó para referência, eu tenho paralelo do que eu tenho para baixo com o que tem para cima, vai ser RO total. Então, aqui eu vou enxergar uma resistência de coletor RO, eu vou enxergar aqui uma resistência de coletor aqui RO também. Então, o ROzinho aqui vai ser RO1 em paralelo com RO2, que vai ser aqui ROzinho em paralelo com ROzinho do transistor Q1 para o transistor Q2, tá? Por que eu olho Q1 e Q2? Porque esse é do tipo N e o ROzinho depende da tensão early, é VA sobre C. Se eu tenho uma tensão early menor para os transistores tipo P, eu vou ter que a resistência equivalente é menor. Então eu vou colocar aqui, já colocando aqui o finalmente, ROP em paralelo com RON, tá? Porque é de Q1 e Q2. Então eu coloco ROP em paralelo com RON e eu vou ter aqui a minha resistência de saída RO. Se eu multiplicar o que eu vejo de resistência com a corrente, vai dar a tensão de saída, tá? Eu tiro essa igualdade, vai dar a tensão de saída. A minha tensão de saída do amplificador operacional vai ser a corrente de saída pela resistência de saída, tá? Então, se eu dividir isso por VI, eu vou ter o ganho que é VO sobre VI, tá? O ganho é VO sobre VI. A resistência que eu enxergo aqui, a corrente que eu enxergo aqui, ela é menos GM vezes VID. Menos GM vezes VID, porque é menos, porque ela é drenada desse nó, ela é arrancada daqui, eu puxo a corrente daqui, então é menos. Se eu tiver um circuito, ele é menos, que multiplica aqui ROP em paralelo com RON. ROP em paralelo com RON, eu já vou explicar ali por que é menos. Se eu tenho uma corrente, tá, de um certo nó para referência, eu vou ter um mais aqui de tensão VO. Digamos que a tensão VO é aqui, tá? Porém, isso quando a corrente ela entra no nó. Quando ela é puxada do nó, eu vou ter que a tensão vai ser negativa, tá? Então eu vou puxar aqui, dado que eu vou ter uma tensão daqui para baixo. Então a tensão VO vai ser menos ROzinho aqui, vezes o IOzinho que eu tiver por aqui. Portanto, por isso que aqui é menos a corrente vezes a tensão, porque eu vou puxar desse nó a tensão, puxar. Se eu puxo, vai ser menos, tá? Então eu coloco um menos aqui, vezes o ROP em paralelo com o RON. Esse é o ganho total desse estágio, que é um primeiro estágio. Pode ser o estágio total, pode não ser, depende. Se eu preciso de um amplificador de alta precisão com alguma coisa a mais, eu vou implementar aqui esse amplificador para ele ficar um amplificador operacional interessante, tá bom?